Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 14 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Iniciamos a semana passada esse item, o próprio professor Allan Kardec contando como foi o início dele no Espiritismo. Conhecemos um pouco o encontro dele em 1854, quando ele pela primeira vez ouviu falar das mesas girantes. Então hoje nós vamos dar continuidade, estamos lá no 4º parágrafo. Vamos fazer então a nossa prece de gratidão. Vamos pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amigo Jesus, nossa gratidão por poder estar mais uma vez trabalhando na sua seara de amor, aprendendo, estudando as obras básicas, que são o alicerce do nosso comportamento, o alicerce do nosso entendimento dessa doutrina consoladora tão maravilhosa. E agradecemos também, Mestre, porque Tu estás aqui conosco, porque estamos reunidos em Seu nome. Que o nosso entendimento possa ser ampliado, que possamos cravar essa mensagem no nosso coração, no nosso sentimento, para que possamos viver essa doutrina. Nos intua, nos ampara e nos ilumine sempre. Que assim seja. Maravilha, então. Então vamos lá mergulhar no mundo Allan Kardec. E como é bom poder ouvir essa história dos próprios punhos de Allan Kardec, porque foi ele mesmo que escreveu. Bora lá? Continua ainda. Passado algum tempo, lá pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier. Então, quando você fala sonâmbula, era uma forma de se falar em mediunidade, O sonambulismo, no tipo de mediunidade. Então, o processo de sonambulismo não é aquele processo que você vê dentro de casa. O médium sonambúlico, como era chamado naquela época, era um processo anímico. É aquele momento em que você entra num transe, você passa a ter uma consciência espiritual e deixa de ter uma personalidade naquele momento. É como se você fosse médium de você espírito naquele momento. É o processo sonambúlico, muito bem explicado em O Livro dos Médiuns. Tem um caso de um rapaz no Livro dos Médiuns citado, que ele em um transe sonambúlico, que é um fenômeno anímico, ele entrava em transe e ele conseguia identificar, olhava para o corpo da pessoa e dizia onde tinha ali as enfermidades. Então era um processo sonambúlico, tá? Então vamos ver aqui. Passado algum tempo, lá pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador. E quando ele fala do magnetizador, o sonambulismo ele pode ser provocado por um magnetizador, desde que a pessoa tenha predisposição para isso, como ele pode também ser natural. Seu magnetizador. Ali encontrei o senhor Patier e a senhora Plenemezon, que me falaram daqueles fenômenos no mesmo sentido em que o senhor Carlot se pronunciara, mas em tom muito diverso. O senhor Patier era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo, diferente do senhor Carlot, que o senhor Carlot lembra empolgado, Era. Isso já assustou um pouco o professor Allan Kardec. Ele deve estar empolgado com o fenômeno, Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão e quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Planemezon, a rua Grange Batelier 18, aceitei imediatamente.
A reunião foi marcada para a terça-feira, e aí não se diz a data da terça-feira, mas diz que é o mês de maio, às 8 horas da noite. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Porque como o fenômeno precisava mostrar a autenticidade de uma inteligência extracorpórea, porque quando você falava de magnetismo, que o Mesmer estudava, poderia até movimentar um objeto através do magnetismo, isso pode acontecer. Mas fazer com que o objeto responda no movimento inteligente, isso já não pode. Então, para chamar muita atenção, a mesa ela corria de um lado para o outro no salão. Às vezes ela ia e ficava ao lado de uma pessoa determinada. Era impressionante. Às vezes ela subia 3, 4 metros e voltava às vezes assim, mas numa velocidade como se fosse uma pena. E às vezes ela simplesmente estava lá no alto, 3, 4 metros, ela soltava, despencava e quebrava tudo no chão. Então eram vários movimentos, e isso tudo o professor Allan Kardec a observar. Então isso não pode ser o magnetismo. O magnetismo é como se fosse uma força mecânica, né? E não uma força que predispõe uma inteligência. Então por isso aquilo não cabia, né? Assisti também a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, né, da exatidão, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, o que acontecia? Além dos movimentos da mesa, que ele percebeu isso, como ele bem aqui fala, ele disse, eu não tenho muita certeza do que é, o que está por detrás de tudo isso. E a cesta era assim, eles pegavam uma cestinha, amarravam no cantinho uma caneta, as pessoas colocavam a mão sobre a cestinha, assim a mão em cima, sentava os dedinhos, 2 ou 3 pessoas, e ali a cesta ia respondendo. Então eles foram fazendo vários testes até entender que não era necessário nada disso, que o médium poderia pegar diretamente na mão. Mas se tivesse começado pelas mãos, eles não teriam acreditado numa ação extracorpórea. Eles estavam acreditando que seria, então, a própria pessoa. Então, era necessário, primeiramente, todo esse movimento de ordem material para que pudesse comprovar que era algo extracorpóreo. Estamos juntos? Tinha uma dúvida. Fala. Esse aqui da escrita mediúnica numa ardósia, é numa pedra mesmo? Não, mas é aquilo que ele falou. Ele não escreve na ardósia. Sim. É sobre a ardósia colocar a cesta. Quando eles começaram esse fenômeno, eles achavam que tinha que ter um número X de pessoas. Aí fizeram o teste. Vamos fazer com menos e com mais. Deu certo. Vamos dar as mãos. Agora vamos dar só os dedinhos. Então eles foram... Vamos colocar uma mão para cima e outra para baixo. Então eles foram fazendo vários testes, entendeu? Até eles entenderem que o fenômeno ocorria sempre que estava o fulano ou o beltrano. Quando faltava o fulano ou o beltrano, não aconteceu o fenômeno. Isso quer dizer o quê? Que o fulano e o beltrano eram quem? Os médios de efeitos físicos. Entendeu? Era esse o propósito de tudo, né? Por isso que eles sabem que sem o médium não acontece. De tudo eu fiz. De tudo, todos os testes. E o propósito das mesas girantes não era algo científico, era uma diversão. Quando o professor Allan Kardec foi convidado, foi que aquilo chamou a atenção, ele disse, existe alguma coisa por detrás de tudo isso. Por isso que ele diz, ó, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério,
como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Então, ele pôde já identificar, ele pôde perceber isso. Agora a gente para pensar. Lembra que ele foi programado para isso. Quando ele reencarnou, quando ele nasceu, ele já sabia o que ele ia fazer. Então, não foi uma coisa que ele chegou, o quê? Como? Ele, é como se ele dissesse, ele ficou frente a frente com o que ele ia fazer. Por isso chamou tanta atenção dele. E esse senhor Patia também, né? Calou fundo nele. Calou fundo nele. Exatamente, porque ele era mais tranquilo, mais, né? Não era empolgado igual o outro, né? Bem depressa se me apresentaram outras oportunidades para observar os fatos com mais atenção, como ainda não o havia feito. Numa das reuniões da senhora Plenamaison, travei conhecimento com a família Boudin, que residia então à rua Rochechouart. O senhor Boudin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais me tornei, desde logo, muito assíduo. Agora, olha como era a reunião na casa do senhor Boudin. Essas reuniões eram bastante numerosas. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se facilmente todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Para quem já estudou a obra Revista Espírita, a gente vê lá, quando começaram as reuniões sérias, qual era o propósito e como a pessoa poderia assistir. Então, teria que ser um membro da sociedade. Para você assistir, você teria que ser convidado por um membro e o grupo teria que ter anuído e concordado com a presença dessa pessoa. Então, não era assim chegar e participar, não. Mas isso quando começou a sociedade. Aqui ele está relatando como era essa reunião. Ou seja, sem absolutamente nenhum critério, nenhum comprometimento, nenhum envolvimento, nada disso. Essas reuniões eram bastante numerosas. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se facilmente todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médios eram as duas senhoritas Boudin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta, chamada Carrapeta. E aí eu vou solicitar para a nossa querida Lígia, que faz parte da edição, ela vai colocar aí a imagem para você ver como era essa cesta, para você entender. Descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de 2 pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Por quê? Aquilo que eu falei, expliquei ainda há pouco. Pega-se uma cesta, fixa uma caneta nessa cesta, amarra, e ali as pessoas apenas repousam as mãos sobre aquela cesta. Imagina, 2 pessoas, 4 mãos. Como é que vai haver coordenação motora para escrever? É impossível. Então, isso também, como ele deixa bem claro, deixava totalmente livre da ideia de que aquelas respostas estavam sendo influenciadas pelos médios, porque também tinha isso, né? Pode ser um médio, né? Isso pode ser da ação magnética do próprio médio respondendo. Mas quando se tem 2 segurando em uma cesta, como que ele pode responder? Então, tudo isso, gente, foram testes que foram feitos. E você vê que o professor Denisard, ele foi, sim, estudou com Mesmer, ele estudou sobre o magnetismo. Excluiu todas as possibilidades de intromissão das ideias do médium. Aí, tive ensejo, ou seja, oportunidade de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até mesmo perguntas mentais. A pessoa perguntava mentalmente e os espíritos respondiam através da escrita. Não chegava nem a verbalizar. Olha que interessante. Que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha, que não estava absolutamente nada condizendo com o grupo que estava ali. Então, de uma inteligência estranha, ou seja, existia algo inteligente longe de tudo o que aquelas pessoas que estavam ali poderiam imaginar.
Tá difícil, gente? Tá dando para compreender? Os assuntos tratados nas reuniões eram geralmente frívolos. Agora ele vai falar qual o assunto que se tratava. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas relativas à vida material, ao futuro, em suma, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. E aí nós vamos nos deparando qual era a característica da reunião: frívola. Por quê? Eles se ocupavam principalmente de coisas relativas à vida material, dinheiro, casa, ao futuro, vou casar, aquele investimento que eu estou fazendo vai dar certo, por um acaso vai voltar o fulano de tal. Em suma, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Curiosidade e divertimento. É por isso que quando nós vamos realizar um curso de mediunidade, talvez nós não temos ainda o grupo do divertimento, mas temos o grupo dos curiosos. E é esse grupo dos curiosos que ou ele aprende a respeitar o espiritismo, ou ele naturalmente vai sendo eliminado no curso, porque ele não aguenta o tranco. Entendeste? A gente realmente mostra a seriedade do trabalho e o comprometimento de cada criatura quando se predispõe a estudar a prática mediúnica. Então aqui, olha só. O espírito que costumava manifestar-se dava o nome de Zéfiro, nome perfeitamente compatível com o seu caráter e com o da reunião. O nome Zéfiro, né? Que fala em vento, ventania, né? A Carlinha vai trazer um pouco do conceito. Zéfiro é o vento que sopra do ocidente e é a personificação mitológica desse vento, que bate onde dá, né? Dá a resposta que pedir. Dá a resposta que pedir, né? Nome perfeitamente compatível com o seu caráter e com o da reunião. Entretanto, era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, quando se apresentava oportunidade, o epigrama, ou seja, um pensamento, um conceito espirituoso e mordaz. Logo travamos relações e ele me ofereceu constante prova de grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, assistido por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos iniciais. Depois disse que tinha de reencarnar e não mais ouvi falar dele. E assim o professor Allan Kardec vai contando a história da sua iniciação no espiritismo. Na verdade, com os fenômenos, o espiritismo ainda não tinha sido codificado, vamos dizer assim. Foi nessas reuniões, diz Denizar, que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Olha o critério do professor Allan Kardec. Olha que coisa linda. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 ou 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade.
a solução que eu procurar em toda a minha vida, né? Você vê, era alguém que sabia que tinha que achar algo, né? E que estava ali a procurar. Ele disse, pronto, encontrei. E aí eu gosto sempre de lembrar da obra Paulo Estevão, quando o Saulo de Tarso identificou o brilho no olhar de Estevão. Ele disse, mas esse brilho no olhar, né? Essa calma, eu procuro essa calma e não tenho. E como a gente só pode sentir falta daquilo que a gente conhece. Então aqui a gente vê o professor Allan Kardec já procurando. Então ele sabia, é um missionário. Ele sabia o que tinha a fazer. E foi interessante que foi na sua madureza. Ele já tinha um pouco mais de 50 anos. E ele diz, era em suma toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspecção, precaução mesmo, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Ela defendia a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas como das leis da física, das relações sociais e da ética. Então esse seria o positivismo. E ele diz, com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivismo, que é o positivista, e não o idealista. O idealista na filosofia é o grupo de filosofias metafísicas que afirmam que a realidade ou a realidade como os humanos podem conhecê-lo é fundamentalmente mental. Então, nós não vamos entrar no idealista, nós vamos entrar onde? No positivismo, ou seja, vamos pesquisar, vamos comparar, vamos anotar. Então, foi esse o propósito e foi assim que foi sendo traçado a ciência espírita, tá? Pautado em pesquisa. E como ele diz, nunca houve uma ideia preconcebida. Tudo foi resultado de observações, tá bom? Então, por isso que ele diz, tudo que está em O Livro dos Médiuns e nos demais livros foi resultado de muitas pesquisas. O professor Allan Kardec, ele teve contato, ele usou essas pesquisas, mais de 1000 médiuns. Ele não ficou vinculado a um grupo pequeno de uma instituição. Daí o trabalho da Revista Espírita, em que ele se comunicava com vários núcleos, não era isso, meninas? Que ele chamava de correspondente, era exatamente, é o termo que ele usava. Recebemos uma carta do nosso correspondente da cidade tal, onde nos trouxe uma história, uma mensagem, e assim ia trocando e pesquisando mesmo. Assim, tudo foi resultado de pesquisas, tá, gente? Então, quando ele vai catalogando o tipo de médiuns e mediunidade, isso já foi resultado de pesquisa. Ele não foi tirando da cabeça dele. Inclusive, ele identificou que existiam coisas que eram do próprio médium. Então, ele não usa o termo animismo. Você não vai ver Kardec usar o termo animismo. Ele usa do próprio médium, que é um fenômeno de mistificação do próprio médium ou um fenômeno de uma autossugestão, e não animismo. Dentro do movimento espírita, nós precisamos estudar mais sobre o animismo para a gente não estar vulgarizando a palavra e usando como conceitos equivocados. Animismo é um fenômeno autêntico. Do próprio médium pode ser uma mistificação, ou seja, o médium está mentindo, ou o médium pode estar se autossugestionando, que isso também é muito comum. Ok? Animismo é um fenômeno autêntico. Pois ainda há pouco falamos do sonambulismo. O sonambulismo é um fenômeno anímico da própria alma, é um fenômeno autêntico. No nosso próximo estudo, nós vamos entrar em um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações. Então, vamos ver já quais os resultados dessas observações que o professor Allan Kardec fez. Irmãos e irmãs, alguma pergunta?
Ficou claro que nem o sol de Manaus, meio-dia? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando você fala sonâmbula, era uma forma de se falar em mediunidade, né? O sonambulismo, né? No tipo de mediunidade. Então, o processo de sonambulismo não é aquele processo que você vê dentro de casa. O médium sonambúlico, como era chamado naquela época, era um processo anímico. É aquele momento em que você entra num transe, você passa a ter uma consciência espiritual e deixa de ter uma personalidade naquele momento. É como se você fosse médium de você espírito naquele momento. É o processo sonambúlico, né? Muito bem explicado em O Livro dos Médiuns. O sonambulismo ele pode ser provocado por um magnetizador, desde que a pessoa tenha predisposição para isso, como ele pode também ser natural. A cesta era assim. Eles pegavam uma cestinha, amarravam no cantinho uma caneta. As pessoas colocavam a mão sobre a cestinha, assim a mão em cima, sentavam os dedinhos. 2 ou 3 pessoas, e ali a cesta ia respondendo. Então eles foram fazendo vários testes até entender que não era necessário nada disso, que o médium poderia pegar diretamente na mão. Mas, se tivesse começado pelas mãos, eles não teriam acreditado numa ação extracorpórea. Eles estavam acreditando que seria então a própria pessoa. Então era necessário, primeiramente, todo esse movimento de ordem material para que pudesse comprovar que era algo extracorpóreo. O propósito das mesas girantes não era algo científico, era uma diversão. Quando o professor Allan Kardec foi convidado, foi que aquilo chamou a atenção, ele disse, existe alguma coisa por detrás de tudo isso. Então aqui a gente vê o professor Allan Kardec já procurando, então ele sabia, é um missionário, ele sabia o que tinha a fazer. E foi interessante que foi na sua madureza, ele já tinha um pouco mais de 50 anos. Tudo foi resultado de pesquisas, tá, gente? Então, quando ele vai catalogando o tipo de médiuns e mediunidade, isso já foi resultado de pesquisa, ele não foi tirando da cabeça dele. Inclusive, ele identificou que existiam coisas que eram do próprio médium. Então, ele não usa o termo animismo. Você não vai ver Kardec usar o termo animismo. Ele usa do próprio médium, que é um fenômeno de mistificação do próprio médium ou um fenômeno de uma autossugestão, e não animismo. Dentro do movimento espírita, nós precisamos estudar mais sobre o animismo para a gente não estar vulgarizando a palavra e usando como conceitos equivocados. Animismo é um fenômeno autêntico. Do próprio médium pode ser uma mistificação, ou seja, o médium está mentindo, ou o médium pode estar se autossugestionando, que isso também é muito comum. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.